A história nos ensina uma coisa: mudanças são inevitáveis. Essa eterna verdade foi evidenciada repetidas vezes, cada vez que um grande império, por mais poderoso que tenha sido, acabou caindo. Em cada caso, sábios predisseram o fim de seus impérios, com advertências quase sempre ignoradas. Será possível nos tempos atuais que isso aconteça? Estará a América a caminho da catástrofe? Há homens entre nós que acreditam que um colapso não é só possível, como está em curso. Ao contrário de Nostradamus ou profetas antigos, eles não baseiam suas declarações em bolas de cristal ou nas estrelas, mas em evidências que reforçam suas teses. Eles analisam a instabilidade financeira, o esgotamento de recursos, petróleo e água, tecnologia hostil e agressões terroristas. Esses homens vão se reunir agora para compartilhar seus pontos de vista sobre os perigos que ameaçam o modo de vida americano. Vão considerar as lições de antigos impérios e procurar pistas que permitam evitar que a história se repita, para que a América não caia no esquecimento, como aconteceu com todos os grandes ex-impérios. Profetas da Maldição. Há muito tempo, Michael Craig Hooper prevê as ameaças iminentes à América. Nascido em 1951 em Washington, sua família tinha ligações com a CIA, o Exército e a Força Aérea. Como detetive da polícia de Los Angeles, ele descobriu uma operação de tráfico de drogas feita pela CIA em 1977. Isso o levou a fundar uma organização dedicada a expor a corrupção do governo. Renegado político, ele nunca teve medo de dizer o que pensa, e hoje ele tem certeza. Nossa sociedade está se desintegrando por dentro. Não podemos, como nação, como planeta e como espécie, continuar a viver com base nas premissas atuais, senão estaremos cometendo suicídio. Já não se trata de ambientalismo nem de um problema de esquerda ou de camuflagem da realidade ou alarmismo. É questão de sobrevivência. O panorama. A essa altura, no próximo ano, sei que não vamos reconhecer os Estados Unidos. Hooper acredita que o explosivo crescimento populacional dos últimos 200 anos é resultado de uma coisa: os combustíveis fósseis. Uma das primeiras aplicações foi criar um trator com motor de combustão interna, com o propósito de arar e poder multiplicar o número de acres de plantio. Depois descobriram que podiam fazer fertilizantes a partir da amônia, que é produzida do gás natural. Então ficou possível alimentar muito mais gente usando cada vez mais petróleo e gás natural. E foi exclusivamente o uso de energia de hidrocarbonetos, especificamente o uso de motores de combustão interna, de fertilizantes à base de amônia de gás natural e de pesticidas derivados de petróleo, o que permitiu que a população humana se expandisse assim nos últimos 120 e 130 anos. A grande explosão, o pico populacional do século XIX. Em termos absolutos, a população humana ficou razoavelmente estável entre 1 a 2 bilhões de pessoas, desde o tempo de Cristo até a descoberta do petróleo. Houve leve queda durante a peste negra, ligeiro aumento na Revolução Industrial com o vapor e o carvão, mas foi só com a descoberta e uso do petróleo que a população humana disparou, só para falar da aritmética. Se olharmos os números, há essencialmente 5 bilhões de pessoas vivendo no planeta hoje de forma não sustentável por outros meios. Enquanto a civilização humana passa por essa enorme e dolorosa transição, tudo o que há de mais sagrado para a humanidade está em jogo. Virou questão de vida ou morte. A população dos Estados Unidos mais do que triplicou no século XX. E a projeção é de que cresça mais 46% até o fim do ano 2050. Com os combustíveis fósseis se esgotando, Hooper não vê como nossas infraestruturas vão se manter. Sabe, acho que os alimentos exemplificam bem o nosso problema.
Nós nos pusemos em uma situação onde transportamos alimentos a enormes distâncias, onde deixamos de repor os nutrientes do solo para que possa admitir todo tipo de plantação sem químicos. E sem os químicos que vêm de petróleo e gás natural, a comida acaba. E se a comida acaba, as pessoas morrem de fome. Esse processo está começando no mundo inteiro agora. Nossa população ainda cresce, mesmo com os recursos necessários para manter essa população terminando, nossa população deveria diminuir, mas estamos em situação de desvio de rota e ela ainda cresce. Não há recursos o suficiente em um planeta finito, em uma esfera fechada, que sustente um crescimento infinito. Simplesmente não dá. Roper acredita que a América do futuro se parecerá muito pouco com a que conhecemos hoje. As indicações de colapso dos Estados Unidos estão à nossa volta. As mudanças agora vão vir muito mais rapidamente e serão muito mais radicais. E as opções que fizemos agora serão determinantes da nossa capacidade de lidar com os desafios. É questão de mantermos a habilidade para comer, nos aquecer, nos movimentar, para interagir, afinal, para poder viver uma vida que tem pálida semelhança com a vida que vivemos agora ou que guarda alguma qualidade. Isso quer dizer que o modo de vida que o mundo conheceu, com a descoberta do petróleo há 130 ou 140 anos, está chegando ao fim. Vamos ver cidades inteiras indo à falência, como já ocorre. A escola está se reduzindo a 4 dias por semana. Em toda parte, grandes cidades estão fazendo cortes na área policial e de combate ao fogo. Vamos ver falhar infraestruturas, como foi o caso com a explosão do gasoduto em San Bruno, Califórnia, construído em 1948. Ninguém tinha dinheiro para consertar o dano. Vamos ver muitas calamidades e desastres como esse, como a queda da ponte no Minnesota. Sem falar dos 30 milhões de desempregados, da queda generalizada de valores e de perdas de propriedade. Estamos vendo sinais de colapso pelo país inteiro e eles ficam mais óbvios a cada dia. Roper está certo de que esses problemas não são temporários, nem são consequência de um período comum de baixa na economia. Ele está convencido de que são sintomas de um colapso. O colapso atingiu todos os impérios da história humana. Parece ser uma lei natural. Digamos, todos os impérios crescem até certo ponto e depois, então, implodem. Há 2000 anos, o Império Romano era o mais poderoso da Terra. As semelhanças entre a Roma de então e a América de hoje são marcantes, e a história de o que aconteceu àquele império está contada em museus do mundo inteiro. Como na América de hoje, os exércitos romanos estavam espalhados em inúmeros países estrangeiros. Invasões bárbaras eram constantes, como ataques terroristas e violação de fronteiras, como vemos hoje na guerra antidrogas do México. O governo era corrupto e a única maneira de conseguir fazer alguma coisa era através de subornos ou aumento de impostos. Nada diferente do que o estrangulamento feito por lobistas, bancos e grandes corporações ao governo de hoje. A América, como a Roma antiga, tem a fé cega de que é superior ao resto do mundo e que seu destino é reinar soberana para sempre. Não vai ser assim. Vamos ter de aprender duras lições e nos ajustar às circunstâncias. Mas temos opções. O Império Americano vai cair. Mas não precisamos todos afundar com ele. A América domina o mundo de hoje em escala muito maior do que Roma poderia imaginar. Mas a história e a natureza provaram que tamanho em si não é garantia de sobrevivência contínua. O que temos pela frente é a mesma opção que os dinossauros tiveram: evoluir ou perecer. Mude seu modo de pensar e de agir, porque o universo, sem remorsos, e friamente, digamos, mas com a beleza das leis naturais, vai deixar que nos extingamos.
A questão da sobrevivência é parecida com o Titanic. Navio que acharam impossível de afundar, que seria eterno, pois ele afundou na viagem inaugural e não havia bote salva-vidas o suficiente para salvar todas as vidas a bordo. E se em qualquer ponto da viagem, em especial após bater no iceberg, tivesse havido um esforço para tirar do Titanic material suficiente para fazer barcos salva-vidas, outras centenas de vidas teriam sido salvas. O Titanic, claro, é uma grande palavra e engloba o tamanho e a complexidade da civilização industrial humana. O Titanic vai afundar, mas há gente que não vai acreditar até vê-lo sob a água. Michael Hooper não é o único a ter visões sombrias do futuro. Outros também antecipam a queda da América. Acreditam que as causas serão diferentes, mas o resultado final será similar. Eles vão se reunir para compartilhar suas ideias e tentar montar uma grande perspectiva dos desafios que teremos de enfrentar e decidir qual é a ameaça mais imediata. Nossa maior prioridade tem de ser a de salvar vidas. Se eu tivesse de resumir os problemas a uma só palavra, seria superpopulação. Há 5 bilhões de pessoas no planeta que não existiam antes do petróleo e que só existem por causa do petróleo e do gás natural. Sabe, tenho a sensação de que você fala de uma extinção como a do período Permiano Terciário. Sabe, é a maior extinção de todas. Há uma extinção em massa a caminho agora. Já estamos passando pela grande extinção. Vou acrescentar uma coisa. Eu não vou predizer nenhuma extinção. O obstáculo mais próximo contra o qual temos de lutar é o excesso de erros que fizemos no sistema financeiro. Vivemos além de nossos meios e estendemos essa vida além dos meios, emitindo mais créditos. Vamos ter que pagar a conta. O sistema financeiro, como conhecemos, é insustentável e tem que haver profundas mudanças. Quando a maioria dessas mudanças ocorrer, a história mostra repetidas vezes que as pessoas basicamente vão se ajudar. E quanto mais gente estiver preparada, menos será provável que um choque financeiro exógeno venha a ser um desastre. A América de hoje é a mais poderosa nação jamais construída pelo homem. Mas a história mostra que impérios nascem só para chegar a uma inevitável queda. As circunstâncias mudam, os resultados não. Hoje há quem acredite que o destino da América não será diferente. Um desses homens é Nathan Higgins, nascido em 1965 em Milwaukee, Wisconsin. Com um PhD em recursos naturais, esse ex-banqueiro de investimentos gerenciava um fundo hedge, quando chegou à conclusão de que o sistema financeiro atual não se suporta. Nathan Higgins, economista. Ele se demitiu. Nosso sistema econômico é um gigantesco esquema fraudulento e a materialização dessa fraude é que muitos débitos e créditos que foram feitos nunca poderão ser saldados. O jeito de resolver isso vai ter graves consequências para o americano médio. O capitalismo vai ter que ser reinstrumentalizado ou vai ter que ser completamente abandonado. O que temos hoje é um fracasso. Economia. O futuro terá uma cara muito diferente do que o passado, antes de qualquer coisa, porque a economia mundial não continuará mais a crescer. Progresso do homem nas várias eras. Até 12 mil anos atrás, os humanos tinham um estilo de vida do tipo procurar, caçar, coletar. Progresso do homem nas várias eras. Depois descobrimos e desenvolvemos métodos de agricultura onde obtínhamos coisas que não precisávamos comer naquele dia, que podíamos guardar por muitos meses, talvez um ano. E começamos uma vida mais sedentária, desenvolvemos tecnologias e etc. E depois, no século XVIII, descobrimos a mina de ouro de energia, quando aprendemos a usar o carvão. No século XIX, o petróleo e no século XX, o gás natural. O homem usa combustíveis fósseis a menos de 1% de seu tempo na Terra. Agora a questão é substituir os combustíveis fósseis. Cada americano nos dias de hoje tem o equivalente a 200 ou 300 escravos em energia sustentando sua vida, fazendo um trabalho a que nos acostumamos. A energia do táxi que me trouxe para cá, as luzes deste prédio,